explicar isso com calma, né? Com todos esses pormenores, também é super importante. E explica o porquê que às vezes não é feito. Porque às vezes não dá tempo também em ambulatório, né? De explicar tudo isso, de fazer todo esse escrutínio, né? Mas é fundamental, dar esse passo atrás, ver esses padrões que se repetem, para o paciente ter uma previsibilidade maior nos seus dias e ter um controle maior sobre os seus impulsos, né? E eu noto, não sei se você nota, Fábio, assim, a dificuldade de aceitar o diagnóstico no início. Sim. Como que você... Né? Como se tivesse uma raiva do que você está falando. Bastante. Né? Como é que você lidou Conduz com isso? Ou conduz. Olha, o que eu tento fazer é ouvir a queixa do paciente, né? E no início só me atentar mais àquilo. E tentar, e não, é claro que tem que levar em consideração, ajudar né, naquele sintoma que ele está ali, agudo. Aliviar aquilo. Aliviar, e aí depois você conseguir... seria isso? Exato. Então, nisso a gente acaba criando um vínculo. Então, a gente acaba abordando medicamentosa e em parte da terapia, tanto a queixa dele como a queixa dos familiares também, né? Mas tendo como ponto de partida a queixa do paciente. O sofrimento dele naquele momento. Exatamente. Às vezes a gente vai ter que implicitamente colocar ali uma medicação, né? Que, por exemplo, o paciente tem um sintoma psicótico. Ele às vezes não vai ter, quer dizer, ele não vai ter crítica, né? O delírio, por exemplo, é incorrigível. E a gente vê que isso pode acontecer em alguns momentos do border de muito estresse muito grande. Então, para alguns sintomas assim, não adianta eu explicar que, né, vou dar um antipsicótico, Então, às vezes a gente tem que implicitamente já colocar a medicação junto com o que a gente está passando para a queixa dele. Né? Não é enganar o paciente, né? Mas mas você teria que fazer isso para um esquizofrênico, para um esquizotípico, ou para uma psicose orgânica. Você teria que fazer isso. Com certeza. Né? Sim. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu tinha uma experiência muito boa quando eu tinha border em estado de psicose, que acontece, né? Eu tinha uma experiência muito boa com o Invega Susteno. Que a gente fazia injetável. E aquilo... Dava uma estabilizada. Em 72 horas, eles saíam do estado psicótico. E você conseguia trazer para uma realidade e começar a trabalhar. Muito fantástico. Mais fácil, muito mais fácil. Porque eles não tomavam antipsicótico. Ainda mais se eles vissem que era antipsicótico. E quando tinha essa confiança... Eles vêm, estudam. Quando tinha essa confiança, o Invega era uma injeção que fazia na tua mão. Não mandava fazer na farmácia. Eu fazia. Então trazia mais confiança trazia ainda mais também. confiança. No CAPS, a gente tem a opção do haloperidol, decanoato. Também que... Esse Invega, eu acho que não seria de depósito também? O Invega Susteno é de depósito, mas não se compara. Porque... Então. Só que a opção que a gente tem é a do Odol. E dá muito efeito colateral também, né? A gente quanto mais muito. Antigo, Agora né? falar que nem mineiro. Nossa! Às vezes a gente acaba usando, mas isso prejudica muito a aderência. Prejudica muito a aderência, né? É muito bastante. Chato isso. Às vezes é a opção que a gente tem, né? Mas é complicado. Você está trazendo mais pela situação que você vive ali no CAPS, né? A gente, por ser no particular, você consegue trazer. E realmente a gente teve respostas muito positivas. Muito e depois você consegue começar a trabalhar melhor esse manejo. Você ganha um mês de medicação. Invega paliperidona, né? Você ganha um mês do paciente medicado. No início ele fica até mais lentinho e não sei o que lá. Ele fala, tô tão calma. Assim, mas vamos, né? Depois disso tudo, dessa turbulência, você é bom. Apaga aquele incêndio pouquinho, imediato. Apaga o incêndio. E às vezes é necessário mesmo fazer isso. Não adianta a gente querer abordar já tudo de uma vez. Não, a gente tem que primeiro, né? Estabilizar ali o que tá mais urgente mesmo, apagar o incêndio, para depois entender as nuances, entender quais circunstâncias levam ao quê, né? E isso leva tempo mesmo. Né? Leva tempo. Agora, depois que o paciente aceita, entende, você ganha eu diria que você ganha um parceiro, assim, de vida profissional. Eles são fiéis. Né? No sentido de... eu tive um paciente que quando eu falei, ele sumiu, ficou com ódio de mim e me mandava na época o rapaz tinha 19 anos. E ele me mandava torpedos. Você se vendeu. Você se vendeu para minha família. Eu te odeio, eu te odeio. Você ficou do lado deles. Mandava. E eu tinha tratado ele quando ele era pequenininho, de terror noturno. Aí eu falava assim, eu continuo te amando, mas eu entendo que você tá com raiva de mim e tá tudo bem. Aí eu só sei, daqui a pouco passavam uns 3 meses. Eu continuo com ódio, tá? Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com ele, né? Eu falei, tudo bem. O dia que você quiser, a gente pode conversar, né? E aí, 1 ano e meio depois, ele voltou.
Aí foi engraçado, quando eu abri a porta, ele olhou pra mim e falou, você sabia que eu ia voltar, né? Eu falei, não, porque eu não sou cartomante, eu não sou vidente, mas a minha intenção sempre foi boa. Ele falou, eu sei. Eu aceitei meu diagnóstico, queria vir te pedir desculpas. Olha só, foi muito engraçado, porque aí chegou com flores, com bombons, assim, na sala de espera. Eu falei, gente, vamos pensar. São muito intensos, muito né? intensos. Então, assim, chegou com flores que encheu o consultório. Aí eu falei, tá bom, eu vou distribuir, né? Vou dar um pouquinho para as secretárias, porque eu não vou dar conta dessas flores todas. E aí foi muito interessante que ele se tornou um cara, assim, que toda vez que ele tinha alguma dúvida, ele falava assim, tô ligando para você porque você fala a verdade para mim. Eu tô errado nisso? Eu falei, não, mas tá exagerado. Eu sempre falava, você vê o mundo provavelmente certo, mas é a intensidade que você capota. Sim. Costumo dizer, tem situações que a gente passa, não adianta, vão exigir respostas mais enérgicas, mais assertivas, só que o border às vezes passa do ponto disso. Né? Então, isso que acaba prejudicando, né, o seu dia, e depois de um tempo ele vai percebendo. Muitas vezes até se afasta, né, como você disse daquela sua colega, né, às vezes eles dão um passo atrás e acabam se isolando porque eles sabem que as relações vão ser difíceis, né, vão ser muito conflituosas, o que difere bastante já eles aí do esquizoide, do esquizotípico, né, porque esse acaba gostando de ficar sozinho.